As florestas tropicais da Costa Rica são verdadeiros testemunhos da obra divina, onde cada criatura parece ter sido moldada com um propósito especial. A beleza e a complexidade de cada animal que habita esses ecossistemas são um reflexo da perfeição do Criador, que, em sua infinita sabedoria, deu a cada espécie uma função e um papel únicos na teia da vida. Ao observarmos esses animais, desde o majestoso jaguar até a pequena e vibrante rã de olho vermelho, somos lembrados da grandiosidade da criação e da harmonia que existe na natureza. Esses seres não apenas sobrevivem em seu ambiente, mas florescem, mostrando-nos que Deus cuida de cada detalhe, garantindo que tudo funcione de forma equilibrada. O comportamento instintivo de cada espécie e a maneira como se relacionam com o ambiente ao seu redor são exemplos vivos de como as suas leis naturais operam. Ao explorarmos a vida desses animais, podemos vislumbrar a profundidade e a interconexão de todos os seres vivos, reforçando a importância de respeitar e admirar a criação de Deus. Neste vídeo, vamos viajar pelas florestas tropicais da Costa Rica, onde veremos a criação de Deus em sua forma mais pura e intocada. Cada animal que encontraremos nos mostrará algo especial sobre a maravilha da vida e o poder da natureza, lembrando-nos de que estamos todos sob os cuidados de um Criador amoroso e atencioso. A preguiça de 3 dedos é um dos animais mais icônicos da Costa Rica, famosa por sua vida lenta e tranquila. Passando a maior parte do tempo pendurada nas árvores, a preguiça se move lentamente para conservar energia. Ela se alimenta de folhas, que são de difícil digestão, o que explica sua necessidade de economizar energia. Seus pelos grossos muitas vezes abrigam algas, dando-lhe uma coloração esverdeada que a ajuda a se camuflar. Essas criaturas passam a maior parte do dia dormindo, chegando a 15 horas de sono por dia. Apesar de sua lentidão, a preguiça é uma excelente nadadora, usando suas longas garras para se mover pela água quando necessário. Suas adaptações corporais, como garras curvas e membros fortes, permitem que ela se mantenha firmemente presa aos galhos altos, longe de predadores. As preguiças também têm uma curiosa rotina de descer ao solo apenas uma vez por semana para fazer suas necessidades. Durante o resto do tempo, elas ficam nas copas das árvores, onde são quase invisíveis aos olhos dos predadores. Esse estilo de vida discreto e adaptado faz da preguiça uma especialista em sobrevivência nas florestas tropicais. O jaguar é o maior felino das Américas e um predador formidável nas florestas tropicais da Costa Rica. Solitário por natureza, ele caça à noite, utilizando sua força e furtividade para capturar presas como capivaras, pacas e até pequenos jacarés. Seu corpo musculoso e sua poderosa mandíbula o tornam capaz de abater animais maiores com facilidade, cravando suas presas diretamente no crânio das vítimas. Com uma habilidade única de nadar, o jaguar também caça em rios e lagos, algo incomum para a maioria dos felinos. Ele é extremamente territorial e marca sua área com arranhões e urina, garantindo que outros jaguares mantenham distância. Suas poderosas patas ajudam-no a se mover silenciosamente pela floresta, surpreendendo suas presas. O jaguar é extremamente adaptável, vivendo tanto em áreas densas de floresta quanto próximas de rios. Ele passa muito do seu tempo descansando durante o dia, escondido em vegetação densa, esperando o momento perfeito para caçar. Com uma visão noturna aguçada, é durante a noite que o jaguar se torna mais ativo e eficiente na caça. As araras são aves vibrantes que trazem cores e vida às florestas tropicais da Costa Rica. Elas costumam voar em pares ou em pequenos bandos, comunicando-se com vocalizações estridentes. Alimentam-se principalmente de frutas, sementes e nozes e usam seus fortes bicos para quebrar as cascas duras. As araras têm uma vida longa,
podendo viver até 50 anos e formam laços duradouros com seus parceiros. O comportamento social das araras é fascinante. Elas são aves altamente inteligentes e podem resolver problemas complexos. Além disso, são conhecidas por sua memória afiada e habilidade de imitar sons. Durante o voo, suas cores brilhantes, que vão do vermelho ao azul profundo, criam um espetáculo visual incrível. Elas fazem seus ninhos em cavidades de árvores altas, onde criam seus filhotes com muito cuidado. As araras são extremamente protetoras de seus ninhos e cooperam entre si para garantir a segurança de seus jovens. Esse ciclo de vida, de longo companheirismo e cuidado parental, é um dos aspectos mais notáveis do comportamento dessas aves majestosas. O tucano, com seu bico colorido e desproporcional, é uma das aves mais notáveis das florestas tropicais. Embora seu bico pareça pesado, ele é leve e funcional, usado para alcançar frutas e pequenos animais em galhos finos. Os tucanos vivem em pequenos grupos e passam muito tempo em busca de alimento nas copas das árvores, onde encontram uma grande variedade de frutas tropicais. Além de sua dieta frugívora, os tucanos também se alimentam de pequenos insetos e, ocasionalmente, ovos de outras aves. O bico desempenha um papel importante, não apenas na alimentação, mas também na regulação da temperatura corporal, dissipando o calor. Essas aves são conhecidas por sua curiosidade natural e habilidade de se adaptar a diferentes ambientes dentro da floresta. Durante o período de acasalamento, os tucanos são bastante ativos, construindo ninhos em cavidades de árvores e cortejando suas parceiras com uma série de movimentos e vocalizações. Seus filhotes nascem cegos e sem penas, mas rapidamente se desenvolvem sob os cuidados dos pais. A vida em grupo e a colaboração são essenciais para a sobrevivência dos tucanos nas densas florestas tropicais. A rã de olho vermelho é uma das espécies mais fascinantes das florestas da Costa Rica. Seus olhos vermelhos vibrantes e seu corpo verde com patas laranjas a tornam facilmente reconhecível. Essas rãs são noturnas e passam o dia escondidas nas folhas, camufladas contra predadores. Quando ameaçadas, abrem os olhos de repente para assustar possíveis predadores. Um comportamento conhecido como defesa de olhos surpresa. Durante a noite, elas se tornam ativas, caçando insetos com sua língua pegajosa. As rãs de olho vermelho vivem próximas a corpos d'água, pois seus ovos precisam de ambientes úmidos para se desenvolver. Após o acasalamento, as fêmeas depositam seus ovos em folhas que se inclinam sobre a água, garantindo que os girinos caiam diretamente no riacho ao eclodir. Essas rãs também são excelentes saltadoras, movendo-se rapidamente entre as folhas. Seus movimentos ágeis as ajudam a escapar de predadores. Apesar de pequenas, elas desempenham um papel vital no controle das populações de insetos nas florestas tropicais, mantendo o equilíbrio ecológico. As borboletas morfo são conhecidas por suas grandes asas azuis metálicas que refletem a luz, criando um efeito visual deslumbrante. Essas borboletas passam grande parte do tempo voando pelo subbosque das florestas tropicais da Costa Rica, em busca de frutas fermentadas. Sua alimentação à base de frutas em decomposição as torna um elemento importante na reciclagem de matéria orgânica. Embora suas asas azuis brilhantes as tornem visíveis, quando pousadas, elas podem se tornar quase invisíveis. O lado inferior de suas asas é marrom com olhos falsos, que ajudam a confundi-las com folhas secas. Isso as protege de predadores durante o repouso. Durante o voo, a alternância entre o azul brilhante e o marrom cria um padrão de evasão, que confunde predadores. Além de sua beleza, as morfos são ativas durante o dia, especialmente pela manhã, quando o sol está mais forte. Elas passam a maior parte do tempo entre as árvores e flores, desempenhando um papel importante na polinização, apesar de se alimentarem principalmente de líquidos açucarados de frutas. As florestas da Costa Rica abrigam diversas espécies de cobras venenosas, como a cascavel e a cobra coral. Essas serpentes desempenham um papel essencial no controle de pequenos mamíferos e outros animais que podem se tornar superpopulosos. Com sua capacidade de capturar presas com precisão e eficácia, as cobras garantem que o equilíbrio natural da floresta seja mantido.
Seus venenos potentes eles são usados tanto para caça quanto para defesa. As cobras, apesar de muitas vezes temidas, são animais fascinantes. Elas são extremamente adaptadas ao ambiente florestal, com uma combinação de camuflagem e comportamento furtivo. Passam a maior parte do tempo escondidas entre folhas e galhos caídos, esperando o momento certo para atacar suas presas. Sua paciência e precisão tornam-nas caçadoras eficientes, capazes de esperar horas antes de capturar uma refeição. Algumas dessas espécies venenosas também possuem técnicas interessantes de defesa. A cobra coral, por exemplo, exibe suas cores vibrantes para alertar possíveis predadores sobre sua toxicidade. Esse padrão colorido atua como uma advertência clara no reino animal, permitindo que as cobras evitem confrontos desnecessários com predadores maiores. As formigas cortadeiras são engenheiras das florestas tropicais da Costa Rica. Elas formam colônias altamente organizadas e passam seus dias cortando pedaços de folhas que transportam para seus ninhos subterrâneos. Essas folhas não são consumidas diretamente, mas são usadas para cultivar fungos, que servem de alimento principal para a colônia. Esse comportamento cooperativo é um exemplo de simbiose no reino animal. Cada colônia de formigas cortadeiras pode conter milhões de indivíduos, com uma hierarquia clara que define suas funções. As formigas operárias maiores são responsáveis por cortar as folhas, enquanto as menores cuidam do fungo dentro do ninho. A rainha, a maior de todas, é a única responsável pela reprodução, garantindo a continuidade da colônia. Além de sua organização interna, essas formigas desempenham um papel crucial na decomposição de matéria orgânica e na aeração do solo, o que beneficia toda a floresta. Elas são exemplos fascinantes de como pequenos insetos podem ter um impacto significativo no ambiente à sua volta, mantendo o ecossistema em equilíbrio. A onça parda, também conhecida como puma, é um predador ágil e solitário que habita as florestas da Costa Rica. Com uma dieta variada, que inclui desde pequenos roedores até grandes mamíferos, ela é uma caçadora versátil. Suas patas poderosas e garras afiadas permitem que escale árvores e capture presas com precisão. A onça parda é mais ativa ao amanhecer e ao entardecer, movendo-se silenciosamente pela floresta em busca de alimento. Este felino é conhecido por sua incrível adaptabilidade. Além de viver em florestas densas, a onça parda também habita regiões montanhosas e até áreas de planície. Sua capacidade de caçar em terrenos tão diversos a torna uma das predadoras mais bem-sucedidas da América. Ela usa o elemento surpresa como sua maior arma, atacando suas presas rapidamente antes que tenham chance de reagir. A onça parda é um animal extremamente reservado e raramente visto por humanos. Seu comportamento solitário é típico dos grandes felinos, e ela marca seu território com arranhões e urina para evitar confrontos com outras onças. Sua discrição e eficiência como predadora fazem dela uma peça-chave no equilíbrio das populações de presas nas florestas tropicais. O ocelote é um felino menor, mas igualmente habilidoso, que habita as florestas tropicais da Costa Rica. Com seu pelo manchado e comportamento ágil, o ocelote é um predador noturno que caça pequenos mamíferos, aves e até répteis. Ele é extremamente furtivo, utilizando sua camuflagem natural para se misturar ao ambiente e emboscar suas presas com precisão. Embora menor que outros felinos, o ocelote é um caçador extremamente eficiente. Ele prefere caçar à noite, quando a escuridão oferece cobertura adicional. Suas garras afiadas e visão noturna aguçada fazem dele um predador implacável. Ele escala árvores com facilidade, usando-as como pontos de observação ou para capturar presas arbóreas. O comportamento territorial do ocelote é semelhante ao de outros grandes felinos, embora ele possa tolerar a presença de outros ocelotes em áreas próximas. Sua capacidade de adaptação a diferentes habitats dentro da floresta o torna um predador resiliente e um componente essencial do ecossistema, ajudando a controlar as populações de pequenos animais. O quetzal é uma das aves mais impressionantes e cobiçadas das florestas da Costa Rica, conhecido por suas penas verdes e vermelhas brilhantes. Ele vive principalmente nas florestas nebulosas,
onde encontra uma abundância de frutos de que se alimenta. Seus longos e majestosos pares de penas são usados para cortejar fêmeas durante a época de acasalamento. O quetzal tem um voo gracioso e silencioso, movendo-se entre as árvores com uma leveza que cativa qualquer observador. Essa ave desempenha um papel importante na dispersão de sementes, especialmente de frutas silvestres. Ao se alimentar, o quetzal engole as frutas inteiras, ajudando a espalhar as sementes por toda a floresta. Esse comportamento beneficia a regeneração de várias espécies de plantas, tornando o quetzal um agente importante na manutenção da biodiversidade. O quetzal também é conhecido por seu comportamento recluso. Ele faz seus ninhos em cavidades de árvores, onde cria seus filhotes em segurança. Durante o período de reprodução, o macho ajuda na construção do ninho e na proteção dos ovos. Seu comportamento monogâmico e cuidadoso com a prole o torna um símbolo de união e beleza natural. As iguanas, especialmente as verdes, são comuns nas florestas da Costa Rica e desempenham um papel importante no ecossistema. Elas são principalmente herbívoras, alimentando-se de folhas, flores e frutas, e passam grande parte do tempo nas copas das árvores, onde encontram abundância de alimento. Seu corpo é adaptado para a vida arbórea, com garras fortes e caudas longas que ajudam no equilíbrio. Esses répteis são exímios escaladores e podem mover-se rapidamente entre os galhos. Quando se sentem ameaçados, muitas vezes mergulham de grandes alturas diretamente em rios ou lagos, onde nadam com agilidade para escapar de predadores. Além disso, as iguanas são ectotérmicas, o que significa que regulam a temperatura do corpo com base na temperatura externa, frequentemente tomando sol para se aquecer. Durante o período de acasalamento, as iguanas tornam-se mais territoriais e agressivas. Os machos exibem comportamentos de cortejo, como balançar a cabeça para atrair fêmeas. Após o acasalamento, as fêmeas escavam buracos para depositar seus ovos, que são deixados para se desenvolverem sozinhos. As iguanas jovens são independentes desde o nascimento e começam sua vida solitária logo após a eclosão. Assim como seu parente, a preguiça de 3 dedos, o bicho preguiça de 2 dedos, é um habitante notável das florestas tropicais da Costa Rica. Com uma vida totalmente adaptada às árvores, ele se move lentamente entre os galhos, usando suas garras longas para se prender firmemente. Essa preguiça é principalmente herbívora, mas pode ocasionalmente consumir insetos ou pequenos vertebrados. Apesar de sua aparência lenta e relaxada, a preguiça de 2 dedos é surpreendentemente ágil na água. Quando necessário, ela se joga dos galhos para nadar em rios próximos, deslocando-se com facilidade. Seu metabolismo lento está intimamente ligado à sua dieta baseada em folhas, que fornece poucos nutrientes e exige longos períodos de descanso para a digestão. Ao contrário da preguiça de 3 dedos, que possui um rosto mais arredondado e simpático, a de 2 dedos tem uma expressão mais séria, com um focinho mais alongado. Ela passa grande parte do tempo sozinha, interagindo com outros membros de sua espécie apenas durante a época de acasalamento. A predação é rara devido à sua habilidade de camuflagem e ao fato de passar a maior parte da vida nas alturas, longe do alcance de muitos predadores. O capuchinho de cara branca é um dos macacos mais inteligentes da Costa Rica. Conhecido por seu comportamento curioso e engenhoso, ele é frequentemente visto usando ferramentas para abrir frutas ou capturar pequenos insetos. Vivendo em grupos sociais complexos, esses macacos têm uma hierarquia definida e comunicam-se com vocalizações, gestos e expressões faciais. Esses primatas são extremamente ativos durante o dia, movendo-se com agilidade entre as árvores em busca de alimento. Sua dieta é variada e inclui frutas, insetos, pequenos vertebrados e até ovos de outras aves. Os capuchinhos também são conhecidos por seu comportamento cooperativo, ajudando uns aos outros a capturar presas ou a cuidar dos filhotes. O capuchinho de cara branca é incrivelmente adaptável e pode ser encontrado em uma variedade de habitats dentro das florestas tropicais. Sua inteligência os torna capazes de resolver problemas complexos e de se adaptar rapidamente a mudanças no ambiente.
Essas habilidades fazem deles um dos primatas mais fascinantes e bem-sucedidos da região. O trogon de colar é uma das aves mais coloridas das florestas tropicais da Costa Rica. Com seu peito amarelo brilhante e asas verde metálicas, ele se destaca entre a folhagem densa. Essa ave passa grande parte do tempo pousada em galhos altos, onde se alimenta de frutas e pequenos insetos. Sua presença é discreta e seus movimentos suaves o tornam um mestre na arte da camuflagem. O trogon é conhecido por seu canto suave, que ecoa nas primeiras horas da manhã. Durante o período de acasalamento, os machos exibem suas cores vibrantes e realizam cantos elaborados para atrair fêmeas. Eles fazem seus ninhos em cavidades de árvores, onde ambos os pais cuidam dos filhotes até que estejam prontos para voar. Além de sua beleza, o trogon de colar desempenha um papel importante na dispersão de sementes, ajudando a manter a diversidade das plantas da floresta. Sua dieta variada e comportamento tranquilo fazem dele uma das aves mais fascinantes e observadas por quem explora as florestas da Costa Rica. O mico-leão de cara dourada é um pequeno primata com uma aparência marcante, graças à sua pelagem dourada que contrasta com seu rosto escuro. Esses macacos vivem em grupos sociais coesos e são conhecidos por seu comportamento brincalhão e cooperativo. Eles passam a maior parte do tempo nas árvores, movendo-se agilmente entre os galhos, enquanto procuram frutas, insetos e pequenos vertebrados para se alimentar. Uma das características mais interessantes dos micos-leões é seu comportamento parental. As fêmeas geralmente dão à luz gêmeos, e o grupo todo se envolve no cuidado dos filhotes. Isso garante que os jovens cresçam com proteção e apoio, aumentando suas chances de sobrevivência. Os machos adultos também participam ativamente, carregando os filhotes nas costas, enquanto as fêmeas procuram alimento. Esses pequenos primatas são extremamente inteligentes e curiosos, frequentemente observando seus arredores com atenção. Eles utilizam vocalizações para se comunicar com o grupo, alertando sobre possíveis ameaças ou compartilhando informações sobre a localização de alimentos. O mico-leão é um exemplo perfeito de como os animais das florestas tropicais vivem em harmonia com seus grupos sociais, mostrando a importância da cooperação e da família. A boa constritora é uma das maiores serpentes das florestas tropicais da Costa Rica, conhecida por seu método de caça único. Em vez de usar veneno, ela captura suas presas, enrolando-se firmemente ao redor delas, sufocando-as até que estejam prontas para serem engolidas. Suas presas variam de pequenos mamíferos a aves, e sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes a torna uma predadora bem-sucedida. Essa serpente é principalmente noturna e prefere caçar em áreas densas, onde pode se camuflar facilmente entre folhas e galhos. Com uma visão noturna aguçada e um olfato sensível, a boa constritora é uma caçadora paciente, aguardando o momento certo para atacar suas presas. Seu corpo musculoso e flexível a permite escalar árvores ou rastejar pelo solo sem dificuldades. A boa constritora é também uma excelente nadadora e pode ser encontrada perto de rios e lagoas. Após capturar e digerir uma grande refeição, ela pode passar semanas sem comer novamente, descansando e se preparando para sua próxima caçada. Sua presença nas florestas tropicais ajuda a controlar as populações de pequenos animais, mantendo o equilíbrio ecológico. O tapir é um dos maiores mamíferos da floresta tropical da Costa Rica, com seu corpo robusto e focinho alongado, que lembra o de um porco. Apesar de seu tamanho impressionante, o tapir é um herbívoro pacífico, que passa a maior parte do tempo forrageando por folhas, frutas e brotos. Ele vive perto de rios e lagoas, onde gosta de nadar para se refrescar e se proteger de predadores. Esse mamífero é essencial para a dispersão de sementes, pois consome grandes quantidades de frutas e, ao se deslocar pela floresta, espalha as sementes em diferentes áreas. Seu comportamento noturno o mantém longe dos olhos humanos, mas ele é uma peça fundamental para o equilíbrio da floresta. Tapetes de pegadas de tapir são frequentemente encontrados perto de corpos d'água, indicando seus caminhos regulares.
Os tapirs são solitários por natureza, exceto durante a época de acasalamento. As fêmeas dão à luz filhotes listrados, que são extremamente independentes logo após o nascimento. Sua vida tranquila e pacífica, movendo-se pelas densas florestas tropicais e nadando nas águas, faz do tapir uma figura emblemática da fauna da Costa Rica. As florestas da Costa Rica são lar de várias espécies de aranhas caranguejeiras, grandes e imponentes aracnídeos, que, apesar de sua aparência assustadora, desempenham um papel vital no ecossistema. Elas são caçadoras noturnas, alimentando-se de insetos, pequenos roedores e até de outros aracnídeos. Com suas longas pernas peludas e movimentos rápidos, elas capturam suas presas com eficiência, injetando veneno para imobilizá-las. As aranhas caranguejeiras vivem em tocas no solo ou em buracos nas árvores, onde esperam pacientemente que suas presas passem por perto. Quando ameaçadas, elas levantam suas patas dianteiras em um gesto defensivo, exibindo os pelos urticantes que podem liberar se necessário. Esses pelos servem como uma arma de defesa eficaz contra predadores maiores. Apesar de sua fama assustadora, as aranhas caranguejeiras são essenciais no controle de populações de insetos nas florestas tropicais. Elas mantêm o equilíbrio ao predar sobre espécies que poderiam se multiplicar descontroladamente. Sua presença, embora discreta, é fundamental para a saúde do ecossistema em que vivem. O tamanduá-bandeira é um especialista em capturar formigas e cupins nas florestas tropicais da Costa Rica. Com seu focinho longo e língua pegajosa, ele pode capturar milhares de insetos em questão de minutos. Esse comportamento alimentar ajuda a controlar as populações de formigas e cupins, que, de outra forma, poderiam se expandir rapidamente. Suas garras fortes são usadas para abrir ninhos de insetos e também são uma defesa eficaz contra predadores. Apesar de seu tamanho, o tamanduá-bandeira é um animal solitário, geralmente ativo ao amanhecer e entardecer. Ele passa grande parte do tempo explorando a floresta em busca de colônias de insetos. Quando encontra um ninho, usa suas poderosas patas para rompê-lo e rapidamente enfia sua língua comprida e fina, capturando centenas de formigas ou cupins de uma só vez. O tamanduá-bandeira é adaptado para a vida no solo, mas às vezes sobe em árvores para procurar abrigo ou alimento. Sua visão é relativamente fraca, então ele depende principalmente do olfato para localizar suas presas. Esse comportamento especializado torna o tamanduá um componente importante do ecossistema, ajudando a manter o equilíbrio das populações de insetos. O macaco bugio é um dos animais mais barulhentos das florestas tropicais da Costa Rica. Seus chamados poderosos podem ser ouvidos a quilômetros de distância, servindo para comunicação com o grupo. Esses primatas preferem as copas das árvores, onde se alimentam de folhas e frutos. Suas longas caudas preenseis funcionam como uma quinta mão, ajudando-os a se mover entre os galhos com facilidade. Eles passam grande parte do dia descansando, economizando energia. Além de suas chamadas características, os macacos bugios vivem em grupos organizados, liderados por machos dominantes. Durante o dia, eles se deslocam entre as árvores em busca de comida, mas sempre voltam para um local seguro para dormir. Esses macacos têm uma dieta variada, incluindo folhas, frutas e até flores. Sua alimentação também contribui para a dispersão de sementes pela floresta. Os macacos bugios desempenham um papel fundamental no equilíbrio das florestas tropicais. Ao se alimentar, eles ajudam a espalhar sementes que germinam e crescem em novas árvores. A interação social dentro do grupo também é fascinante, com momentos de brincadeiras e grooming, fortalecendo os laços entre os membros. A paca é um roedor de grande porte que habita o solo das florestas tropicais da Costa Rica. Com seu corpo robusto e hábitos noturnos, a paca passa o dia escondida em tocas e se torna ativa à noite quando sai em busca de frutas e raízes. Sua alimentação à base de vegetais contribui para a dispersão de sementes, pois muitas das frutas que consome são espalhadas pelo ambiente. Esses roedores são extremamente rápidos e ágeis, capazes de escapar de predadores em frações de segundos. Quando ameaçadas,
as pacas correm para seus esconderijos subterrâneos ou saltam para dentro de corpos d'água próximos, onde nadam com grande habilidade. Além de sua habilidade de fuga, elas têm uma audição aguçada, que as ajuda a detectar predadores à distância. A paca também é conhecida por sua vida social discreta. Embora sejam geralmente solitárias, elas mantêm territórios bem definidos e usam trilhas específicas para se movimentar pela floresta. Durante a época de acasalamento, as pacas formam pares temporários, e as fêmeas cuidam dos filhotes em segurança até que sejam independentes. Ao final dessa jornada pelas florestas tropicais da Costa Rica, fica evidente o quão magnífica é a criação de Deus. Cada animal, com suas características e comportamentos únicos, reflete a sabedoria divina e nos ensina lições profundas sobre sobrevivência, adaptação e equilíbrio. Deus, em sua grandeza, nos deu o privilégio de coexistir com essas criaturas. E ao compreender melhor suas vidas, podemos sentir ainda mais gratidão pelo dom da natureza que Ele nos concedeu. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que, ao observar a beleza e a complexidade dessas criaturas, você pode enxergar a mão de Deus guiando tudo ao seu redor? A vida selvagem da Costa Rica nos convida a refletir sobre a presença divina em cada canto do mundo natural, lembrando-nos da responsabilidade que temos de cuidar e preservar tudo o que nos foi dado. Que possamos todos aprender com essas maravilhosas criações de Deus e, em nossos corações, renovar nosso compromisso de respeitar e proteger a vida que Ele nos confiou. E se essa jornada te inspirou, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre o mundo incrível que Deus criou para nós.